Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. Estudar. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional. É isso aí, para ouvinte da Rádio Alagoinha FM 104.9. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia aos nossos queridos internautas. Gratidão pela companhia. E é isso aí, irmão. Vamos divulgar, porque é deste conhecimento que a humanidade está precisando, ok? Então é isso aí. Hoje, 15 de agosto de 2026, inicia-se mais o programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, ok? E hoje trazendo uma informação muito importante através desse tema, né? Então, por que é usada essa linguagem simples no livro Universo desse Campo? Já já vocês vão saber, meus queridos, à luz do próprio livro Universo desse Campo, ok? Então, com a equipe que está sempre em sintonia, que hoje está formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, o nosso querido senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. O programa Bom Dia Racional, com quadros Vamos Sabatinar, com Sintonia Racional, é um programa que está voltado para toda a humanidade, né? É um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, em especial daqueles que ainda não conhecem conhecimento de cultura racional, contido nos livros Universo e Desencanto. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional, ok? Curta, compartilhe, siga nossa página. Salve, bom dia para todos. Esta obra é um fruto da imunização racional. Nela estão expostos da forma mais simples e clara todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam. Esclarecimento da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades, ditada pelo racional superior, entidade da planície racional, através de seu representante responsável por esta obra, Manuel Jacinto Coelho. Salve. É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas. Então, vamos iniciar a nossa sabatina de hoje. Para isto, eu convido o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos nossos queridos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo, que muito nos estimulam, nos incentivam para que a gente continue com esse belo e lindo trabalho de divulgação, e aos internautas que nos acompanharão pelo YouTube, mundo afora, esse mundão aí afora, e saudações racionais a tudo e a todos. Pois é, não é, Madá? Um livro inédito, de uma magnitude e de uma elevação acima de qualquer suspeita, um livro que vem falando sobre
a origem da vida, a origem da humanidade, a origem do universo, que vem descrevendo por que o ser humano é um pensador, sofredor e mortal, como este mundo foi feito, como tudo isto foi feito e redigido de uma forma simples, das mais simples, usando um português simples, humilde. E por que isto? Qual a razão disto? Vejam bem, minha gente, qual é o título da obra? O título é Universo em Desencanto. Observem bem que o livro é direcionado a todo o universo, é direcionado a toda a humanidade, e não apenas a uma classe especial ou privilegiada que teve condições de ter uma cultura mais apurada, mais sofisticada e uma cultura melhor. Então, veja bem, a quem o livro se destina? À humanidade, ao povo. E o povo fala numa linguagem simples. O povo se comunica, se entende e se compreende na sua simplicidade e no seu modo simples de ser. E a verdade não poderia ser dita com requintes de sofisticação, com embelezamentos, com palavras difíceis que o povo não entenderia e não alcançaria. Então, aí está o grande mérito da verdade, ser dita de forma simples, porque a verdade não precisa de nada, não precisa de aparência, não precisa de embelezamento, não precisa querer mostrar aquilo que ela não é, porque a verdade é e ponto. E a verdade é transmitida com simplicidade, com naturalidade, porque é a verdade. A mentira, sim, é que precisa de recursos para tentar convencer as pessoas de que ela, mentira, é a verdade. Mas nunca consegue, porque a mentira é a aparência querendo se passar por verdade. E a verdade é e pronto. Aonde ela chega, aonde ela estiver, ela é sempre e sempre será a verdade, dita por todos de uma forma só, a forma verdadeira. Então, o livro ele é redigido dessa forma simples, muito embora seja uma cultura proveniente de um mundo infinitamente superior ao nosso, de uma cultura infinitamente superior à nossa. Mas aí é que está o grande valor da cultura racional, porque ela poderia se valer dessa grandiosidade e dessa superioridade para querer mostrar para toda a humanidade: olha, eu sou superior, eu sou grandioso. E isso é vaidade. E a cultura racional não fez e não faz isso. Embora seja, como eu falei, de um mundo infinitamente superior, de uma grandiosidade ímpar, a cultura racional é dita de forma simples, com palavras simples, palavras ao alcance de todos, e que todos, desde o analfabeto ou semi-analfabeto, até ao mais renomado cientista ou intelectual, que todos possam entender. Então, aí, mais uma vez, prova-se a grandiosidade da cultura racional. Falar o que é lindo, bonito e verdadeiro na linguagem que
toda a humanidade possa entender. E é sobre essa linguagem universal e sobre essa fala simples e bonita que nós falaremos hoje. Não é, Madá? Continua daí. É verdade, Antônio, é verdade. É a verdade das verdades. Então, vamos dar continuidade à nossa sabatina de hoje, passando a palavra para o senhor Bonisval Galindo. Seu Bonisval, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. É com imenso prazer que estamos aqui fazendo essa divulgação e queremos de antemão agradecer aos nossos rádio ouvintes e os internautas que ouvindo estão no Face e depois no YouTube para assistir esse programa. Então é maravilha fazermos essa divulgação. Então vamos lá, a simplicidade na cultura racional. Então, a humanidade é muito grande no mundo inteiro e a maioria, como foi falado aqui, não possui conhecimentos acadêmicos para entender a cultura racional. Então, por isso que ela foi ditada e não envasada em um português simples. Os primeiros livros, a obra-prima, ela é um português muito elevado, com termos em latim e hebraico, e ficou um pouco difícil. E depois foi necessário, o mestre Manuel Jacinto Coelho, editar a obra num português simples para que todos entendam. Porque é através da simplicidade que a verdade é dita. Que a verdade não precisa de subterfúgios para explicar, como foi dito aqui, o que é a verdade. A verdade ela é simples, porque ela é real. É a verdade. Então, muitas vezes eu conversando com pessoas, as pessoas dizem, olha, eu li esse livro e não entendi nada. Ele repete tanto, eu digo, olha, mesmo ele repetindo, você não conseguiu entender, avalie se fosse, não repetisse e fosse através de um português erudito. Seria muito mais difícil. Então, existem pessoas mais carregadas de energia magnética que têm dificuldade, a princípio, de entender esse conhecimento. Mas, com a persistência da leitura, vai se abrindo, o raciocínio vai desenvolvendo e você vai entendendo o que é a cultura racional. Que é simples, é humilde. E onde está a humildade e a simplicidade? Onde estão todas as coisas belas e boas? Não é na arrogância, no preconceito, na opulência, na potência. Não, é na simplicidade. A simplicidade, ela é a coisa mais linda que existe. Quando as pessoas simples conversam com a gente, muitas vezes nós nos sentimos melhor, muitas vezes, que um intelectual conversando, que às vezes você nem entende muita coisa. Então, por isso que a cultura racional ela é vazada no português simples, para que todos entendam que a maioria da população ela não tem conhecimentos elevados, ela tem conhecimentos simples. Por isso que é vazada no português simples, mas mesmo assim existem termos que muitas vezes se procura no dicionário para saber o significado. Então é isso aí, minha gente. Cultura racional, universo desencanto. É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas. Então é isso. Falar do livro Universo em Desencanto, meus queridos, é algo prazeroso, é algo significante, né, de grande importância e que a nós, estudantes de cultura racional, nos dá um prazer, né, uma motivação a mais para podermos falarmos deste conhecimento e trazermos aqui as informações precisas e necessárias que toda a humanidade está precisando através desse livro, assim como já foi de grande simplicidade, né? Com uma simplicidade elevada, ou uma simplicidade que atinge a todos, melhor dizendo, né? Então, cultura racional, ela é simples porque é para todos, porque é para toda a humanidade. Então, é um conhecimento que vem para atingir a toda a população, a toda a humanidade, a toda a massa humana. Então, como se diz assim, o português erudito é criação artificial, né, por nós.
seres humanos, por nossos antepassados, né? Mas a cultura racional não. A cultura racional ela é para todos. É para aqueles que são letrados, é para aqueles que sabem ler, que são alfabetizados, e para aqueles que até não são alfabetizados. É porque existem outras formas de ter acesso ao livro Universo Desencanto. Se você não sabe ler, você pode passar a mão no livro Universo Desencanto, escutar os programas, ouvir as informações e você será beneficiado, desenvolverá o seu raciocínio tanto quanto quem está lendo também. Ok, gente? Por isso que a simplicidade do livro é universal. Porque, como disse Antônio, o próprio título já diz, Universo Desencanto. É para desencantar os encantados. Está encantado com o artifício, achando que tudo tem que ser dentro do artifício, da grandiosidade, entre aspas, que nós sabemos, né? Que, na verdade, o grande mesmo, o importante, o valioso está na simplicidade. Por isso que a cultura racional vem através dessa linguagem simples para atingir a todos. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meus caros ouvintes. Como sempre, acabamos de ouvir mais um trecho das brilhantes mensagens do Racional Superior. Mensagens essas estão contidas nos livros Universo Desencanto, de Cultura Racional. Então, você que tem interesse, você que está querendo conhecer a cultura racional, a sua cultura, a cultura de todos, conheça os livros Universo Desencanto, de Cultura Racional. Então, agora é com você, Antônio. Pois é, Madá. A verdade, como eu já falei, é simples e humilde. Não precisa de subterfúgios para mostrar, demonstrar, provar e comprovar quem ela é. E eu estou me recordando aqui agora que nas primeiras edições da obra Universo em Desencanto, o primeiro volume ele vinha acompanhado quase que de um pedido de desculpas do Racional Superior, autor do livro, pela forma simples de se expressar, pelo português utilizado na obra, pelas repetições maçantes, como ele mesmo denomina, existentes no livro, não é? E pela forma repetitiva e pela forma simples com o qual é redigido ou é feito o redígio do desencanto, que é diferente do redígio do encanto. Ou seja, o redigir de um mundo superior comparado com o redigir do nosso mundo, aqui da matéria. Esse encarte fazia parte do primeiro volume do livro Universo em Desencanto. Eu tenho esse encarte aqui na minha casa, guardado como relíquia, e depois eu posto para vocês verem, onde o Racional Superior, no fim, nos dá uma lição de simplicidade, dizendo: faça como o garimpeiro que vai lá no garimpo, pega a sua bateia e, quando puxa, né, o produto que ele deseja, que é a pedra preciosa, ou brilhante, ou o diamante,
ele tem que ir separando os cascalhos, né? E tirando aquilo que não serve, que não é brilhante, que não é o diamante, até ele encontrar ali, entre todos aqueles cascalhos retirados, o brilhante e o diamante. E isso é lindo e maravilhoso. Então, o livro, minha gente, usa esse linguajar simples. E vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos, então, brincar de usar o linguajar sofisticado, o linguajar erudito, o linguajar acadêmico. E vejam a diferença depois que eu vou fazer aqui nessa brincadeira. Vejam bem, se eu digo aqui para vocês assim, a profunda corrente do pensamento filosófico cosmológico que vem dos racionalistas gregos Tales e Anaximandro, passando por Platão e terminando na cosmogonia intuicionista de Bergson, o que é que vocês entenderam? O que é que a gente vai entender? Quem não tem formação filosófica, histórica, não vai entender nada. E como o racional superior traduz tudo isso para a linguagem simples? Ele diz assim, simplesmente, a cultura racional é a continuação de toda a cultura filosófica e científica criada pela humanidade. Ora, bolas, se é a continuação da cultura filosófica e científica, é a continuação do que Platão falou, do que Sócrates falou, do que Bergson falou. Então, vejam como é a forma rebuscada de se falar uma coisa e a forma simples de dizer a mesma coisa. Quer ver uma outra? A gente poderia dizer assim, o planeta Terra está vivendo uma transição planetária. E esta transição planetária culminará irreversivelmente com a elevação etereopsíquica da egrégora de nosso orbe. Caramba, o que eu estou falando? O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer com isso? Aí o racional superior vem na sua simplicidade e diz, ele está querendo dizer que o planeta Terra está passando por uma substituição de energia, da energia primária elétrica e magnética, que é uma energia subdesenvolvida, para uma energia superior, que é uma energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. Então, vejam bem, se a gente usa uma linguagem específica acadêmica, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo vai alcançar a mensagem que está sendo dita. Quer ver mais uma terceira, para a gente terminar os exemplos? Né? Poderíamos dizer assim, a cultura racional é a cultura dos extraterrenos. E os extraterrenos, ou extraterrestres, são de um mundo, são de uma galáxia infinitamente superior à nossa. E aí vocês vão ficar assim, extraterreno, galáxia, o que me estão querendo dizer? Aí o racional superior vem e diz assim, a cultura racional é uma cultura que está muito acima do saber humano. É uma cultura que vem do nosso mundo de origem, que está localizado muito acima do Sol. Olha a diferença. Agora eu entendi, agora eu compreendi, mas essa história de galáxia, a pessoa não vai entender. Então, esta é a razão pela qual os superiores, para alcançar e fazer entender nós que somos primários ainda, mas que temos a vaidade e a pompa de acharmos que sabemos muito, os superiores vêm
e falam numa linguagem simples, bonita, mas, ao mesmo tempo, elevada, das mais elevadas. Então, isto é a cultura racional. Porque não adianta eu saber, Madalena saber, Ângela saber, Sandra saber, Orlando saber, seu Bonisval saber, e os demais não saberem. E na cultura racional, o que um sabe, todos sabem e todos saberão, porque é um saber só, falado, transmitido de uma forma simples, para que possa unificar, universalizar toda a humanidade. E isto é lindo e bonito, não é, Madá? Continua daí, minha querida. É verdade, Antônio, é verdade. Então, vamos dar continuidade à nossa sabatina, passando a palavra para o senhor Bonisval da Lima. Pois é, minha gente. A cultura racional é um conhecimento natural da natureza, na nossa verdadeira origem, para nós sabermos quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Através de um desenvolvimento, um desenvolvimento pessoal. Cada um é responsável por si e pelo seu próprio desenvolvimento. Então, eu não posso desenvolver ninguém, eu tenho que tentar me desenvolver. Como qualquer coisa, qualquer coisa é assim. Você, quando está com fome, você tem que comer. Quando você quer dormir, tem você que fazer isso. Então, você é que tem que desenvolver. Não adianta eu pedir a fulano. Muitas vezes nós, na cultura material que temos, eu vou pedir isso para fulano melhorar disso, não, ele é quem tem que se melhorar. Então, a cultura racional, o seu conhecimento natural, ele veio para simplificar tudo o que existe aí. Não precisa você deslocar de sua casa para procurar esse conhecimento em canto nenhum. Ele está no livro. É você e o livro. Eu conversando com uma pessoa, a pessoa disse, mas o que é que eu faço para entrar nesse ramo? Eu digo, você e o livro. É você e o livro, não é outras pessoas. Não, mas o que é que eu faço assim para ser com você? Eu digo, é você e o livro. Pega o livro e leia. Entrega o prospecto, mostra onde são as livrarias, digo, procure aqui no telefone, solicite. Aí, é como se diz assim, o recado foi dado e semeie a semente. Se o terreno for fértil, dará o fruto. E se não for, paciência. Fiz minha parte. Estamos tentando fazer nossa parte. Então, a cultura racional é semente. Simplicidade. É uma coisa humilde. É uma coisa que está para os humildes e todos os opulentos nas faculdades e também o humilde lá, agricultor, aquele que muitas vezes, malmente, nem assina o nome, mas a cultura racional destinou-se a todos. Então, é isso aí. Cultura racional, um universo de desencanto. Nós viemos de um primeiro mundo, de uma planície em transformação, que agora o segundo conhece, pois nada se cresce sem ter geração. Nós viemos perdendo virtudes que se deformaram nessa luz do sol, esquentando a planície que veio se degenerando com os nacionais. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. No início
de tudo era fogo na água, era fogo no chão, injetado pela luz do sol que vinha queimando, extinguindo a razão. Foi nos tempos dos animais que veio brotando de dentro da terra, o contato da água na cinza, nossos ancestrais dentro de terra, nossas virtudes do sol, nossas origens da terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras, nossas virtudes do sol, nossas origens da terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Começou o primeiro milênio que desenvolveu nossa imaginação. Foi nas eras das trocas e trocas, e tudo se fez através da visão. O segundo milênio passou-se purificando nosso pensamento, e o terceiro milênio chegou, é a nova era dos entendimentos. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Mas o mundo agora é outro, de novas culturas, novas dimensões. Somos seres amadurecidos, pois somos colhidos para novas funções. Somos pássaros que se passam no mundo que passa com seus passageiros. Nós estamos na era de aquários, nesta nova era somos pioneiros. Nossas virtudes no sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. Nossas virtudes no sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros das eras. É isso aí, meus caros, já de volta, né, com Sintonia Racional. Pois é, gente, cultura racional é simplicidade, é humildade, porque é para todos, né? Então, agora nós voltamos para as nossas considerações finais, mas eu peço licença, né, para usar esse tempo das considerações finais para homenagearmos um estudante de cultura racional que se assemelha com a simplicidade da cultura racional, que é o Orlando Almeida, nosso irmão estudante, né, que é uma pessoa simples, humilde, mas que tem a grandiosidade, assim como os livros do Universo dos Encantos, se assim eu posso comparar. Ser uma pessoa simples, ou ser uma pessoa humilde, mas que tem um coração grande, é um grande companheiro, é um grande pai, é um grande irmão, uma pessoa simples, mas que tem essas qualidades, que está sempre presente na vida daqueles que têm, e aqueles que têm. Então é isso. E a luz da divina providência o ilumine sempre, né, o proteja sempre, que dê muitos, muitos anos de vida dentro da linha racional, para que a gente possa continuar com esse trabalho maravilhoso, que traz a felicidade dentro de uma grandiosidade. Parabéns, Orlando, tudo de bom para você, muitas felicidades. E saiba que eu tenho o prazer, a alegria, né, de ser sua companheira, de ser sua irmã estudante de cultura racional. Salve, salve, que assim seja, né, gente? Pois é, aí é com você, Antônio. Orlando, parabéns, meu querido. Parabéns pela sua existência, parabéns pelo seu existir e parabéns por você estar com o livro Universo em Desencanto nas mãos e parabéns por esta ser a sua última vez que você vive aqui nesta vida de matéria, porque você sabe muito bem que daqui você já vai direto para o nosso mundo de origem. Parabéns, muitas felicidades, muita luz no seu caminho. E é isso, minha gente.
tivemos um programa simples, lindo, maravilhoso, como é a cultura racional, não é, minha gente? Então, eu me despeço de todos vocês, agradecendo por esta conferência brilhante, maravilhosa, agradecendo a participação de todos vocês aí em Alagoinha, a todos indistintamente, agradecendo aos nossos ouvintes, aos nossos estudantes que nos acompanham pelo Brasil e aos internautas que nos acompanharão, e sempre repetindo o que o racional superior nos ensina. Pensar, minha gente, é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos vocês. E, Orlando, comemore, meu amigo. Comemore muito, porque você tem motivo de sobras para isso. Um grande abraço fraterno para todos vocês. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. Então agora é com o Orlando. Obrigado, Antônio. Bom para tudo, para a nossa equipe. Com muito orgulho que eu faço esse programa. Faremos tudo. Bom dia para todos. Salve a todos. E agora é com o senhor Bonisval Galinha. Pois é, meus amigos, queremos agradecer, eu quero agradecer também, e também parabenizar o Orlando, que nem sabia que o aniversário era, mas, de qualquer maneira, nunca é tarde para se saber. Então, parabéns, que essa data seja repetida por muitos anos e seja cada vez mais um assíduo estudante da cultura racional. A cultura racional é isso aí, é conhecimento, mas um conhecimento que não ofende ninguém, vem para todos, é simples na sua linguagem, como foi dito aqui muito bem. Veio para que o ser humano ele realmente se desenvolva e melhore essa situação que nós estamos vendo no mundo, é catastrófica em todos os setores, tanto os castigos artificiais, como provou, como os castigos naturais que estamos vendo é assustador. Então é isso aí. Raciocinar sempre, pensar nunca. Salve o racional superior, salve o retiro racional, salve a todos, bom dia a todos, salve a todos. Bom, É isso aí, meus queridos. Gratidão a todos pela companhia. Antônio, sinta-se abraçado. Que bom poder estar aqui com você, junto conosco, né? E uma feliz semana que se inicia. Primeiramente, feliz final de semana, né? Muita luz para você, para seus familiares, para todos que nos acompanham. Quero mandar também um abraço para a nossa querida Ângela, né? Para todos os nossos amigos e estudantes de Cultura Racional de Pernambuco, nossa querida Carol e família. Então, esse pessoal de Caruaru, enfim, todos, nossos queridos alagoenses, nossos queridos internautas, gratidão a todos, meus queridos, tudo de bom a todos vocês, e que assim seja sempre a vida do ser humano, de gratidão, de humildade, de simplicidade, porque é do que todos precisam. O resto é ilusão, é artifício, é criação, meus queridos. E tudo isso serviu, sim, para nos catequizar, para que hoje chegássemos aqui na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a terceira máquina que está na nossa cabeça, para concluirmos esse ciclo de evolução racional. Pois é, meus queridos, temos sim uma origem, e a origem é racional. Então, vamos voltar para a nossa origem, sem ilusão, com a verdade das verdades, com a simplicidade que traz para todos nós essa grandiosidade, esse conhecimento que só tem a nos engrandecer. Então é isto, cultura racional é simplicidade, é tudo de bom que a humanidade precisa, necessita para completar a sua evolução e voltar para o seu mundo de origem. Salve a todos, gratidão a todos. E vamos curtir a música, né, gente? Parabéns para Orlando, felicidades racionalmente para ele, para todos. Salve, salve, e até o próximo. Se assim, a luz da divina natureza nos permite.
Nós viemos de um primeiro mundo, de uma planície em transformação, que agora o segundo conhece, pois nada se cresce sem ter geração. Nós viemos perdendo virtudes que se deformaram nessa luz do sol, esquentando a planície que veio se degenerando com os nacionais. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros da terra. Nossas virtudes do sol, nossas origens na terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros da terra. No início de tudo era fogo na água, era fogo no chão, injetado pela luz do sol que vinha queimando, extinguindo a razão. Foi os tempos dos animais que veio brotando de dentro da terra, o contato da água na cinza, nossos ancestrais perfeitos em terra. Nossas virtudes do sol, nossas origens da terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros da terra. Nossas virtudes do sol, nossas origens da terra, planetas que são relógios que vêm regulando os ponteiros da terra. Começou o primeiro milênio que desenvolveu nossa imaginação. Foi nas eras das portas e portas em que tudo se fez através da visão. No segundo milênio